Questão número 3. A localização da infecção odontogênica é determinada principalmente pela espessura de cortical óssea adjacente ao dente envolvido e pela relação local de perfuração óssea com as inserções musculares, na maxila e mandíbula. No caso de infecção periapical em um primeiro molar inferior se direcionar lingualmente, de acordo com Prado e Salim, sua disseminação ocorrerá para o espaço. Vamos lá, um pequeno parênteses aqui agora para a gente conversar sobre isso aqui. Bom, infecção. A gente não conversou especificamente sobre infecção aqui no nosso curso regular. No curso regular não, no nosso curso específico para a aula da Marinha. Tá? Então, o que eu fiz? Se vocês olharem no final da apostila de vocês aí, eu fiz uma coisa que eu chamei de resumão. Então, tem alguns quadros, tem alguns esquemas, e muitos relacionados à infecção. Tá? Exatamente aquilo, obviamente, que eu considero mais importante para vocês resolverem as questões de prova que eu tenho visto serem cobradas. Então, algumas coisas sobre profilaxia antibiótica, que vocês vão ver que a gente vai fazer várias questões aqui. E um quadro grande que fala especificamente sobre isso aqui. Essa questão aqui, especificamente, ela não é difícil. Tá? Essa questão, especificamente, não é difícil. Entretanto, esse tema é difícil. Ok? Essa questão poderia ser cobrada de uma forma muito difícil. Pouquíssimas pessoas acertariam. Essa daqui, especificamente, não é difícil. Porque em relação a molares inferiores, a gente tem duas possibilidades muito claras e definidas e que permitem a gente eliminar ali já várias opções para poder responder a questão. Tá legal? Então, o que o autor está querendo dizer aqui? Tá? Todo dente que é vítima de um processo infeccioso teve um dano pulpar, esse dano extravasou para a região periapical. Esse processo infeccioso ele vai tender a assumir um caminho de exteriorização em algum momento. Então, lembrando, quem é o tumor marrom? A lesão de células gigantes do hiperparatiroidismo. Da doença de Paget não tem nome, não deram nome, então já me adiantei, já chamei de lesão Beatriz Venturi. Então são as lesões gigantes ali, as lesões de células gigantes da doença de Paget. Então, histologicamente, o que vocês têm que lembrar? Se eu pegar qualquer patologia óssea e biopsiar a área radiolúcida, o que eu vou achar? Osteoclasto, célula gigante. Então, por isso que essas doenças ósseas, o diagnóstico é dado com uma biópsia normalmente generosa, pegando mais de uma parte, e exame de imagem. Porque se você biopsiar só a área radiolúcida, tudo vai parecer o quê? Célula gigante. Então, qualquer doença óssea que tem área radiolúcida, lesão fibroóssea, querubismo, cisto ósseo aneurismático, você vai encontrar células gigantes. Então, normalmente, são lesões tranquilas, respondem bem à curetagem, embora a gente possa ter algumas mais agressivas. Então, olha lá, 2013. Qual é a alteração associada com a doença de Paget frequentemente encontrada no exame radiográfico dentário dos pacientes portadores dessa condição? Gente, guerra avisadíssima, né? Então, o que cai é exatamente a mesma coisa. Então, gente, façam questões, façam muitas questões. Quer estudar patologia? Então, eu recebo muita mensagem lá na página, né? Passo meu dia respondendo aquela página, acho divertidíssimo. Então, fico lá respondendo a página, mas a questão é assim, ultimamente realmente não tenho respondido nada, mas as pessoas mandam ali, aí falam assim, você tem questão para me enviar? Você tem questão para fazer? Você tem, sei lá, dica aí de questão? Gente, é simples. Entra no Google, coloca lá, cadernos de questões, estomatologia, estomatologista, patologia oral, vai vir um monte de prova. Tira um dia para estudar patologia, faz aquele inferno todo. Como se denomina a propriedade mecânica dos materiais dentários, definida como a quantidade de energia de deformação elástica e plástica necessária para fraturar um material? Agora tá fácil, né? Agora é mole, né?
Você lembra, né? Porque eu botei essa questão na aula de... Então, segundo Lopes e Siqueira, 2010, vocês viram? E no Exército quem anda aí? Vai cair o de 2010, né? O Lopes que vai cair o de 2010. Vai cair o de 2010. Eu vou ter que estudar tudo de novo, Preto. Para clínico, só vai cair o Lopes de 2010. Para endodontista, vai cair uma burdoada de livro. E o Lopes é o de 2010, não é o de 2015. 2015. Não, mas tem que ser diferente, cara. Tipo assim, eu já tinha desprogramado os conceitos do pretinho, sabe? Pois é. Qual é a técnica de obturação dos canais radiculares que combina compactação lateral a frio com a posterior termoplastificação da guta e é conhecida como? Cri, 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 cri. A técnica de obturação que combina a tal da condensação lateral com uma termoplastificação da guta a frio. É a híbrida de Tagger. Como que é isso? Todo mundo sabe o que é a condensação lateral, né? Eu tenho um vídeo de outra, mas a condensação lateral todo mundo sabe. Aqueles cabelos saindo assim de uma bisunteira de cimento. Aquilo que não me fez querer ser endodontista. Quando eu conheci outras técnicas, aí eu quis ser endodontista. Então, essa técnica, que é a técnica que o Siqueira preconiza, porque ela precisa de pouco material, é uma técnica relativamente barata. Você não vai precisar de grandes aparatos. Você faz a condensação lateral normal, como a gente aprendeu a fazer. Esquentando a espátula 1 lá, tirando e condensando o condensador de Paiva. A diferença é o seguinte, é que você vai pegar uma Max Padden. Alguém não sabe o que é uma Max Padden? É um instrumento que é acionado no contraângulo e a configuração dele é como se fosse uma lima de Hedstrom, só que ela é o contrário, ela é invertida e ela gira para a direita. Então, o calor desse giro da Max Padden meio que plastifica a guta percha. Então, em vez de faz com aqueles espaçadores e tal, ele dá essa complementada com o compactador de Max Padden. É uma técnica que ele fala que é termomecânica, não é termoplastificada, é termomecânica, porque não utiliza aquele carreador de calor ou um instrumento aquecido que vai lá dentro, que é o Schilder, que tem aí na figura aí da próxima questão. Tá bom? Então é a híbrida de Tagger. Só tem no livro do Lopes essa técnica. E aí a Maria veio perguntando exatamente isso. Ó. De acordo com o McDonald, assinale a opção que cita corretamente algumas das possíveis reações dos germes dentários permanentes ao traumatismo ocorrido nos seus antecessores decíduos. Então ele quer saber o que acontece no dente permanente quando o decíduo sofre algum trauma. Aí tem calcificação distrófica, a gente falou de calcificação distrófica. Às vezes, quando sofre um traumatismo no próprio dente permanente, aí esse dente pode responder com calcificação distrófica, mas não é isso que ele quer saber. Ele quer saber se o decíduo for traumatizado, consequência no permanente. Então, hipoplasia de esmalte pode acontecer? Pode, mas hiperemia por par pode? Não. Letra C, hipocalcificação do esmalte e necrose pulpar. Necrose pulpar acontece no permanente quando bate o decíduo? Não. Letra D, anquilose e granuloma periapical? Não. Gabarito, letra E, produção de dentina reparadora e dilaceração. Então, muita gente, eu conheço lá, dentina reparadora, não, cara, dentina reparadora é relação à cárie. Aí foi lá e marcou hipocalcificação e necrose pulpar. Muita gente marcou isso, tá? Então, a gente sabe que vai ser hipocalcificação ou hipoplasia, produção de dentina reparadora e dilaceração. São as três coisas que podem acontecer no permanente se sofrer um traumatismo no decíduo. Então, vamos lá. Com relação às cerâmicas odontológicas, o condicionamento químico na fase vítrea é rotineiramente feito por qual substância química? Essa questão, eu também falei, que questão safadinha. Mas depois eu tentei levar ela para a clínica. Ela é muito relevante, mas ela foi mal formulada. Por quê? Porque o cara não se deu o trabalho de tentar... Ele copiou do livro. Eu vou mostrar, vou provar para vocês que eu mato a cobra e mostro o pau. Mostro do livro de onde ele tirou.
Gostou, né? As melhores piadas, se bem que isso nem foi uma piada. Mas eu fico tentando, tipo, as aulas que eu fazia, eu botava um monte de piadinha e ninguém ria. As piadinhas que eu inventava na hora, o pessoal se escangalhava de rir. Mas então, ele não se deu o trabalho de tentar levar para a clínica, tentar levar para a nossa vida, entendeu? Mas eu vou levar para vocês ficarem felizes. O condicionamento químico da fase vítrea. Então, o que acontece? Oi? Então, eu vou falar a resposta. Fluorfosfato acidulado. O ataque químico de cerâmicas da fase vítrea pelo fluorfosfato acidulado. Cara, você não precisava nem ler o tópico, cara. Estava no enunciado. Tipo, o cara não se deu no trabalho. Ele pegou uma questão do próprio enunciado. E é assim que eles fazem as questões de prova. Tipo, pega esses tópicos maiores, sabe? E dá uma lida, assim, destrincha. Esse livro é muito importante, Anos Avis, cara. Eles não tiram nunca. Eu acho que a Marinha gosta muito de materiais dentários. Eles acham muito importante, sei lá. Então, assim, depois eu li isso daqui. Porque, qual é a relevância clínica dessa questão? Ai, peraí. Qual é a relevância clínica dessa questão? Quando você for cimentar uma coroa de porcelana, e você resolve, eu vou fazer, o paciente tem cárie, o paciente tem então eu vou resolver fazer, vou querer passar fluorfosfato acidulado no paciente para dar uma protegida no esmalte dele. Então, assim, se um dia você der óbvio que na clínica a gente nunca vai fazer fazer uma aplicação de flúor no paciente, ainda mais fluorfosfato acidulado, que é horroroso o gosto, num dia que você for cimentar uma coroa de porcelana. Geralmente você faz antes. Mas se um dia te dá na telha de aplicar um fluorfosfato acidulado no dente do paciente, no dia que você for fazer uma cimentação de uma coroa de porcelana, você passa uma vaselina na sua coroa de porcelana. Porque senão esse fluorfosfato acidulado vai perder todo o glaze e vai atacar a fase e você vai ficar com sua porcelana super porosa. A relevância clínica dessa questão é essa.